Agora foi, não foi? Agora sim, agora foi. Então, vamos lá de capítulo 9 aqui, de 1 Samuel. E esse é um capítulo que agora a gente entra aí um novo personagem aí, né? Na história, que a gente tá vendo aí, Saul, que foi o primeiro rei ali de Israel, né? Então, a gente vê aí nesse contexto aí desse capítulo, que a gente vê que ele surge, assim, de uma certa forma ali do anonimato, né? Ele surge ali, não era ninguém conhecido, nada assim, não ouvimos nada dele antes. Então, a gente vê que ele começa ali bem, a gente sabe aqui que no fim da vida dele ali, não termina da mesma forma, né? Ele tem ali uma sequência de desobediências ali, mas a gente vê que começa bem. E ontem, quando a gente viu aqui o capítulo 8, só relembrando aqui, né, que a gente viu lá no capítulo 8, versículo 5, vou compartilhar aqui com vocês, que aí que eles falam o seguinte, eles estão ali, Samuel já estava velho, já estava com a idade mais avançada, e aí aqui no 5 eles disseram o quê? Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos de um rei para nos julgar como todas as nações. Então, ontem a Claudinha aqui, né, falou o impeachment ali de Deus, né, achei interessante esse título, e a gente vê ali essa transição agora, a gente vê um contraste muito grande de como era antes, né, a teocracia, e agora saindo, fazendo uma transição para a monarquia, que a gente vê lá na época de Moisés, de juízes, que na época ali, mesmo sem ter um juiz, sem ter um rei ali, né, uma pessoa ali, um humano ali, físico, visível, eles eram muito abençoados. A gente via, assim, claro que durante, ali, por exemplo, a jornada de Josué, tiveram alguns deslizes de desobediência, foram poucos, mas no geral Josué, por ser um homem muito obediente, né, por realmente seguir os mandamentos do Senhor, realmente o Senhor, ele era o rei do povo, e a gente viu a nação sendo abençoada grandemente, porque lá em Deuteronômio mesmo já dizia, né, que quando a gente segue os mandamentos, a gente atrai as bênçãos. E aí a gente vê depois em Juízes, né, foi aquela transição, né, Josué quando morre, toda a geração de Josué morre, a gente vê uma nova geração ali, que não conhecia Deus, sendo levantada, e aí então a gente vai vendo que eles vão fazendo muitas coisas más, né, que eram maus aos olhos do Senhor, desobedecendo, provocaram a ira de Deus, e aí Deus vai lá e levanta um juiz para que livre o povo, a gente vai vendo todo esse contexto, e aí nós chegamos aqui, só relembrando o que a gente viu, inclusive, vou até compartilhar aqui em Juízes 21, 25, deixa eu colocar aqui, lá em Juízes foi um livro que terminou, por várias vezes nós ouvimos essa frase aqui, ó, naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, que foi algo que a gente viu bastante, várias vezes essa frase sendo repetida, e inclusive o livro finalizou com esse trecho, né, com esse versículo aqui. E aí a gente vai vendo, assim, que realmente o povo ali, eles estavam sempre olhando o povo vizinho e querendo ser igual ao povo vizinho. E nosso Deus, que é um Deus que já sabe de todas as coisas, quando a gente volta lá em Deuteronômio, então lá no comecinho, né, quando Deus dá ali os mandamentos, quando traz todas as leis, lá em Deuteronômio, a gente vê que Deus já, sabendo todas as coisas, ele já falou sobre a questão do rei que teria, né? Então a gente vê que nesse capítulo de Deuteronômio, é um capítulo, inclusive, que ele fala ali dos deveres dos juízes, que ele fala sobre julgamentos de questões difíceis, ele fala, e aí ele vem e fala dos deveres de um rei, que aí ele traz ali também, né? Que quando entrares no Deuteronômio 17, no versículo 14, do 14 ao 20, no geral, é tudo falando sobre rei. Eu gosto sempre de puxar, né, às vezes eu começo a ler os livros aqui para frente, eu gosto muito de voltar lá em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, porque Deus já sabia de todas as coisas, né, então ele já tudo está escrito lá antes, tem tanta coisa que a gente lá em Gênesis, quando a gente lê de novo, esses dias eu estava relendo uns trechos de Gênesis, e aí nossa, eu não lembrava que aqui em Gênesis já falava algo que está lá na frente, então é legal a gente reler,
né, para a gente fazer essa conexão de um livro com o outro. Eu acho que vai ficando bem rico, assim, né, quando a gente vai fazendo essas conexões. E aí a gente vê lá, então, né, especificamente no Deuteronômio 17, do 14 ao 15, que ele fala que quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tomem posse dela e nela tiverem se estabelecido, caso digam, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não põe um estrangeiro como rei, alguém que seja israelita. A gente vê que Deus lá, ele dá todas as coordenadas em todos os momentos, né? E aí a gente fica a questão, né? Mas foi errado, então? Se Deus já, lá em Deuteronômio, Deus já preveu ali que quando pedirem um rei, tá, já deu toda esse direcionamento também. Foi errado, então, os israelitas pedirem por um rei, né? Que a gente viu ontem que quando Samuel ouviu ali o pedido do povo por um rei, que Samuel ali não gostou, né, do que ouviu, afinal ele foi um juiz tão, assim, obediente, né, todos eles falam, ninguém tinha nada a reclamar sobre ele, mas ele vai, ora ao Senhor, e o Senhor ali revela, né, na verdade eles não estão rejeitando você, Samuel, mas rejeitando a mim. Então, na verdade, a gente vê que, e aí, inclusive, no capítulo de ontem, Samuel revela ali as consequências bem desastrosas que seria, né, essa decisão de transitar para um rei, mas mesmo assim o povo queria. Então a gente vê como o povo estava rejeitando ali o Deus como realmente o governante, né? O nosso Deus ali, de fato, como governante. Então, assim, por que pedir por um rei não era o melhor a fazer? Porque, na verdade, o Senhor é que deveria ser o governante de Israel. Ao invés de um homem sentado na cadeira ali, ao invés disso, teria que ser o nosso Deus, o rei no trono, né? Então, a gente acaba vendo ali, de uma certa forma, uma rejeição do modo da liderança de Deus sobre eles. E a gente vê também que eles querem o tempo todo ser como outras nações. E assim nós precisamos tomar cuidado também. Até ontem a Claudinha falou também um pouco sobre isso, né? Como nós precisamos tomar cuidado, porque a gente não tem que se moldar ao mundo. Porque o que está na palavra é tudo muito contrário ao que o mundo prega. E realmente a gente tem que se acostumar a sermos os diferentes. A gente tem que se acostumar a sermos os minorias. A gente tem que se acostumar que a nossa vida, ela tem que ser uma vida vivendo de acordo com a vontade de Deus, que ela tem que ser uma vida vivendo de acordo com a obediência ao Senhor. Ela tem que ser uma vida que às vezes eu não vou entender o porquê, mas eu vou fazer porque o Senhor determinou que é assim. E se ele que nos criou, que criou todas as coisas, se ele que sabe o que é bom para mim, por que eu quero fazer, não é? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Então a gente vê desde lá dessa época, desde lá né, milhares de anos atrás, o povo olhando as nações vizinhas e querendo ser igual às nações vizinhas, e a gente trazendo para a nossa realidade de hoje, quantas vezes nós nos vemos no dia de hoje, a gente também, por vezes ali, tendo dificuldade ali de muitas vezes seguir aquilo que o Senhor determina, porque afinal todo mundo faz, né? Acho que não tem problema, todo mundo está fazendo, qual o problema de também fazer isso? Não é? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. E Deus, quando criou Israel, ele levantou né, criou essa nação como sendo um povo único, que Deus era o líder desse povo, foi uma nação criada por Deus. E que ruim, né? O fato deles estarem ali sentindo inveja, de uma certa forma, das outras nações, essas nações que seguiam deuses falsos, essas nações que tiveram. E assim, aí a gente vê agora que, com esse pedido, Deus dá o que eles desejam, né? Deus dá o que eles desejam ali, que é um rei. A gente vê Samuel aqui no contexto. Deixa eu até abrir aqui de novo. Mas aqui ele fala no 2, né? Que ele era. Que Saul, ele era um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele, dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um. Então a gente vê ali que realmente Deus escolheu ali um bem típico ali, do jeito que o povo queria, um homem que ele era filho de um homem rico, uma beleza incomparável, um porte físico indesejável, daquelas
possivelmente devia ser uma daquelas pessoas, né, que a presença dele, assim, já intimidava, né, onde ele chegava, ele devia, assim, se destacar. Então, a gente consegue perceber ali, percebe, né, o que ele tem o quadro do governante perfeito, né, e a gente vê ali que, já que o povo queria, Deus deu ali, né, um rei que aos olhos humanos parecia ser um Deus ali perfeito, né, e aí a gente prosseguindo aqui para os próximos versículos. Tá, só um detalhe que eu queria comentar antes. Então, assim, ó, um detalhe que a gente vê o povo sempre querendo ser igual às outras nações, né? E naquela época, o que era glória para qualquer homem bem-sucedido? Se a gente for pegar, né, um homem bem-sucedido naquela época, a glória de um homem bem-sucedido era o quê? Ter filhos, ter mulheres. Então a gente via que eles tinham muitos filhos, né? Se a gente for pegar, lembrar da história, por exemplo, de Abraão, a gente vê Abraão que ele era doido para ter um filho, porque na época, né, era muito forte essa questão de ter um filho, tinha muito essa questão patriarcal. E assim eram os deuses dos outros povos, né? Então, quando a gente pega os deuses ali da cultura egípcia, moabita, cananita, a gente vê que os deuses, eles tinham filhos. Então, você pega ali, por exemplo, a história, tem da cultura egípcia, tem lá os deuses Osíris, Ísis, Néftis, que aí tem os filhos Horus. Então a gente vê que segue esse padrão que para os olhos humanos era uma glória. E aí a gente pega um Deus que é um Deus que vem na contramão de tudo, porque se a gente for parar para ver, é um Deus que é solteirão, né? No sentido de que assim, nosso Deus não é aquele que tem uma esposa, filhos, na época, aí você pode pensar, mas e Jesus, né? Jesus, como assim? Jesus é filho de Deus. E aí eu vi isso na internet, achei interessante. Mas na época eles não tinham essa consciência, né, de Jesus e tal. Então a gente vê um Deus que vai na contramão de tudo. Um Deus que era um Deus solteirão, um Deus que Deus falava? Vocês não quero que vocês tenham estátua minha, né? Então, a gente vê que é muito comum a gente ter apego com amuleto, né? Então, o pessoal tinha as estátuas ali, eles podiam tocar. A gente tem muito essa coisa, às vezes, de ter um apego, assim, meio que psicológico com coisas, né? Que a gente possa tocar. A gente pegar, por exemplo, um bebê que tem aquelas naninhas que gosta, que fica com aquela coisa, né? Segurando, sabe aquela coisa de tipo, um crucifixo para mostrar para o vampiro, aquela coisa que as pessoas se apegam a um amuleto, como aquilo ali é o sinônimo ali da sua fé, que você coloca a fé naquilo, né? Então a gente vê um Deus que vai na contramão, porque ele era um Deus, né, solteirão, assim, entre aspas, que não tinha amuleto, porque o que Deus dizia? Vocês não vão ter estátua minha, vocês vão orar, mas vocês não vão ver o meu rosto, diferente dos deuses dos outros povos, né, que eles tinham as imagens, e vocês também não vão ficar pronunciando meu nome em vão, né, diferente também das outras culturas que, quando eles falavam ali, invocavam ali os outros deuses, era ficar falando o nome de outro Deus era algo que era como invocar o nome desse Deus, né? Então a gente vai vendo assim que é um Deus que vai na contramão de tudo. Naquela época estava indo na contramão de tudo, e até hoje também. Até hoje ele está indo na contramão de tudo, porque Deus fala, menor é o que serve. O mundo, a gente vê que o mundo gosta, né, de ser servido. A gente vai ver tantas coisas na palavra que vai na contramão do que o mundo diz. E aí a gente prosseguindo aqui na história, a gente vai vendo aqui no 3 que entra as jumentas aqui na história, né? As jumentas aqui se perdem, e aí então Quis, que era o pai de Saul, ele direciona ali para que fosse um servo dele e Saul para buscar ali as jumentas, né? E aí fala, o que a jumenta tem a ver, né, com essa história toda? E aí aqui a gente começa a perceber que fica claro que o Senhor está operando por meio dos acontecimentos, né? A gente vê que Deus, ele usa ali as circunstâncias, usa ali as situações para levar Saul até Samuel, né? Que era ali o propósito, para que então fosse revelado ali para a vida de saúde, que ele seria ungido, rei e tudo mais, né? E então a gente vê que nosso Deus é um Deus que ele prepara as coisas, nosso Deus é um Deus de detalhes, nosso Deus é um Deus que preparou esse encontro, e quantas vezes ele prepara encontros na nossa vida, né? Eu lendo esse capítulo e vendo assim como Deus cuidou dos detalhes, usou uma jumenta para que ele chegasse ali até Samuel e o propósito acontecesse, me veio a lembrança até de uma situação que eu vivi, que foi tão forte. Eu ia participar de um evento
esses treinamentos, assim, de um fim de semana, e eu lembro que antes de ir pro treinamento, eu desci para ir no parque, aqui que tem em frente em casa, desci, fui fazer uma caminhada, e tava caminhando, de repente, me veio, assim, uma coisa muito forte no meu coração, de vai embora agora, vai se arrumar para ir pro evento. E aí me veio uma sensação assim, mas era uma urgência, vai agora, agora. E aí, sabe quando eu não entendi muito bem, e eu ainda estava no meio do caminho para fazer a caminhada, eu só sei que eu falei assim, é para ir embora, vamos embora. Eu lembro que eu fui assim, correndo, até andando assim, bem rápido, assim, sabe quando você caminha rápido, voltei para casa, me arrumei e fui pro evento. Cheguei um pouco mais cedo do que o comum, do que o que eu chegaria. E aí eu cheguei, eu ganhei esse evento. Então eu cheguei na hora, apresentei lá o voucher que eu tinha, tudo, eu tinha ganhado, e aí me colocaram a pulseira, mas eu não sabia muito bem que pulseira que era, que área que eu ia ficar, enfim, colocaram a pulseira e eu entrei. Eu entrei, como eu tava, foi eu, meu marido, minha irmã, meu cunhado, e eu queria conhecer gente, então eu falei, eu vou sentar mais lá pra frente, eu vou sentar sozinha, que é pra eu não ficar, porque senão a gente fica, né, sempre conversando com as mesmas pessoas, sentei mais lá na frente, e aí, passado um tempo do evento, eu observei que eu tinha 2 pulseiras e todo mundo tinha uma só. Aí eu falei, ué, mas por que eu tenho 2 pulseiras e todo mundo... Aí eu fui ver que era VIP, uma pulseira VIP. E aí eu observei que a galera lá na frente, que tava com a pulseira igual a minha VIP, eu falei, nossa, mas gente, então eu sou da área VIP? Como assim? Aí deu um intervalo, eu falei, vou sentar lá na frente, acabei sentando. Depois eu fui conversar com a minha irmã, que deu o convite, aí ela falou, não, mas não é VIP a nossa pulseira. Aí eu, gente, como assim? E eu acabei sentando lá na frente, porque tinha lugar sobrando, eu sentei. Eu falei, gente, mas como assim, né? Achei curioso. E aí, resumo da história, aqui para não prolongar, porque na verdade eu só queria contar como Deus é um Deus de detalhe e que ele cria situações. E eu sentei ali na frente, acabei que. Oi, Theo! Acabei me conectando com algumas pessoas ali que foram muito interessantes. Acabei conhecendo uma pessoa que depois o Roger acabou até fazendo um curso com ele, o Roger ganhou uma mentoria desse rapaz, o Roger teve uma oportunidade, assim, ele estava numa fase bem complicada com o pai dele, e esse rapaz ajudou muito ele. Enfim, o que eu vejo? Que nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que ele promove os encontros, só que muitas das vezes a gente precisa estar atento e sensível para obedecer quando precisa obedecer. Porque se eu não tivesse, naquela hora que eu estava no parque, saído, porque eu senti muito forte, vai embora agora. Se eu não tivesse, falar, coisa da minha cabeça, nada a ver, vou terminar minha caminhada aqui. Se eu não tivesse, de fato, ali, obedecido naquele momento de ir embora, eu possivelmente não teria chegado naquele exato momento e não teria pego aquela pulseira, porque, na verdade, depois eu entendi, eu comecei a puxar na memória, eu entendi que foi um equívoco, porque a pessoa que chegou na minha frente era alguém famosinho, e aí colocaram a pulseira VIP nessa pessoa. Eu até conheci essa pessoa na internet, eu vi assim, bati o olho e reconheci. Eu acho que a pessoa, como eu entrei atrás, eu acho que eles acharam que eu estava acompanhando aquela galera e colocou VIP, assim, por acaso em mim, esses por acasos de Deus, né? Porque o que eu senti? Que Deus me levou para aquele momento, naquela situação, naquele lugar, porque ele tinha um propósito, eu tinha que conhecer aquela pessoa, e para eu conhecer aquela pessoa era só naquela oportunidade. Se eu não tivesse ali naquela área VIP, do lado daquela pessoa, muito dificilmente eu ia me conectar com aquela pessoa. E aí eu fico refletindo como Deus é maravilhoso, que ele dá as oportunidades, ele cria a situação, ele cria os encontros, e nós precisamos agir em prontidão, em obediência, em todo momento, né? Como a gente estar sensível para obedecer naquele momento, naquela hora que Deus pede, é extremamente importante e necessário. E aí a gente vai seguindo aqui, lá para o versículo 4, 5, a gente vai vendo que Samuel, então, saiu com seu servo atrás das jumentas. A princípio, o propósito parecia ser a jumenta, né? Mas aí, eles passam pelo Monte Efraim, passam por Salisa, passam por Salim, passam ali por... Peraí, Telzinho. Passa pelas terras ali dos Benjamitas, de Zuf, e aí chega um momento que Saul fala, não, chega, quero voltar, já andamos demais, não deu certo, o pessoal deve estar preocupado com a gente, já andamos um caminho muito longo, e aí então, Theo, pera só um segundo, Telzinho, você quer deitar, amor? Se quiser ficar aqui, fica assim, ó, no colo. E aí, a gente vê então que
o servo foi quem realmente foi ali muito usado ali, né? Para que realmente falasse, não, a gente vai, não vamos embora, não. Só um segundo, por favor. Você quer deitar lá, Theo? Você quer ficar assim ou você deita? Deita lá no sofá? Deita lá no seu papai, se vocês querem tudo ficar grude comigo, gente. É tudo uns grude aqui comigo, essas crianças, não dá para entender. E aí, a gente vê aqui, né, então, que o servo fala, não, vamos então procurar esse profeta, né, na época aqui até é falado que eles chamavam de vidente, e aí então eles vão né, procurar aí por Samuel, e aí o Senhor, aí no capítulo, aí descendo mais aqui para o 15, 16, a gente vai vendo aqui que o Senhor, que é um Deus de detalhes, já tinha revelado para Samuel, né? Um dia antes, já tinha revelado o seguinte, amanhã, aqui no 16, então aqui no Samuel, capítulo 9, que a gente está lendo hoje, estudando no 16, fala o seguinte, amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, para o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo das mãos dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E aí, então, no 17, a gente vê que quando Samuel avista Saul, né, o Senhor já revela ali, eis o homem de quem te falei. Este mesmo reinará sobre o meu povo. Então, a gente vê aqui, né, que Saul, ele era ali um filho de um homem rico, tinha uma beleza ali incomparável, um porte físico ali, né, bem assim, invejável, né, devia ser uma pessoa que se destacava bastante, e aí então eles saem para comer juntos, né, que eles vão ali, tem esse momento ali de refeição juntos, e então aqui no 20, ele já revela quantas jumentas que estavam perdidas dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel, não é sobre ti e sobre toda a casa de teu pai. E aí aqui, né, a gente percebe no 21 que Saul ali responde, não sou eu, um benjamita de menor da tribo de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, por que não falas tu assim comigo? Então a gente vê que, só relembrando, que lá em Juízes, deixa eu ver se dá para compartilhar essa telinha com vocês, que lá em Juízes, quando no final, ali nos últimos capítulos, a gente vê, deixa eu ver se eu consigo, aqui, a gente vê que eles tiveram ali uma guerra civil, né? Então, nessa guerra ali, vamos ver se dá para ver aqui, acho que vai dar para vocês verem. Mas a gente vê que lá nos capítulos finais dos Juízes, a gente vê toda a migração da tribo de Dan e também da de Benjamim, porque teve ali toda uma guerra civil e tal. E aí depois eles de se recusarem, né, a entregar os responsáveis para serem julgados, a gente vê que os filhos de Benjamim, eles foram derrotados pelas outras tribos, e todos os remanescentes ali fugiram para Rimon, tá aqui nesse mapinha, né, que eu não sei se fica bom para vocês, mas tem aqui o trajeto, enfim, só relembrando que, de fato, a tribo de Benjamim foi uma tribo que quase que acabou, né, ela quase acabou, então ela ficou realmente muito pequenininha, então depois tem toda a história lá, que as mulheres, as esposas foram capturadas e tudo mais, então realmente foi uma tribo, assim, bem, bem pequena, então a gente vê que ele já vem aqui, já com esse, deixa eu abrir de novo aqui para a gente ler junto. Então a gente vê que aqui ele já vem, né, falando, mas sou da menor tribo de Israel, né, e a minha família a menor de todas, isso aqui no 21 que a gente lê. E aí a gente vê, quando eu lendo isso, me fez relembrar as histórias de outros homens que também, quando o Senhor chamaram eles para grandes coisas, que também ficaram assim, também tiveram reações semelhantes. A gente vê ali, por exemplo, em Gideão, recente nós vimos a história de Gideão, né, em Juízes, e quando ali a gente vê que Gideão foi o quinto juiz levantado por Deus, a tribo de Manassés, teve aquela história da batalha com 300, bem famosa, mas quando o Senhor vem ali para ele, ele fala, ó meu Senhor, com quem salvarei Israel?
eis que a minha família é pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então a gente vê que Samuel ali também com essa questão, mas como assim, eu sou o menor? Gideão também teve essa mesma questão de se sentindo, né, de tendo uma imagem distorcida ali dele, e aí a gente também tem a lembrança, inclusive de Moisés também. Quando a gente pega aqui Êxodo, vou até abrir aqui pra gente, Êxodo, no versículo 3, 11, quando o Senhor ali na sarça ardente chama Moisés também, e ali informa para ele que ele seria o libertador do povo de Israel. O que Moisés também diz? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então a gente vê que em tantas situações de pessoas que foram chamadas por Deus ali, no momento ali que o Senhor chama, não se vê, né? Não consegue se enxergar fazendo aquilo. A pessoa tem, assim, de uma certa forma, uma imagem distorcida dela, de como assim? Eu não sou escolhido, inclusive inclusive, quando o rei Davi, ali quando Samuel, mais para frente, quando a gente for ver, quando Davi for ser ungido como rei, a gente vê que, inclusive, aqui nesse texto aqui de 1 Samuel 16, 7, a gente vê que estava lá, né, o Jessé com os seus filhos, e aí eles estavam lá com todos os filhos ali de Jessé, e Jessé, o último filho que ele imaginou é que seria Davi. E aí Deus fala, né, que não olhe para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê os homens, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, né? O nosso Deus, assim, ele tem nosso Deus é o Deus que capacita as pessoas. E aí, por que eu trouxe só essas passagens? Por conta que qual é a reflexão que eu queria trazer aqui pra gente, que muitas vezes nós temos uma imagem muito distorcida da gente, né? A forma com que nós nos enxergamos muitas vezes é distorcida. Assim como Saul aqui, quando Samuel veio ali falar, ele já fala, mas eu sou um benjamita, o menor das tribos, a minha família é a menor de todas. Assim como a gente vê aqui também Gideão, que também falou, não, mas a minha família é pobre de Manassés. A gente viu ali Moisés, não, mas quem sou eu que vai até o faraó para tirar o povo do Egito? Como assim? Então, a gente vê que muitas vezes como a nossa forma que nós nos enxergamos é distorcida. A gente não consegue acreditar que aquilo que parece ser, que é grandioso, de fato, é para nós. E muitas vezes a gente também, a imagem distorcida do que as pessoas falam. Por exemplo, quando a gente pega a história de Davi, a gente vê que o próprio pai de Davi já tinha uma imagem distorcida. Falava, não, esse meu filho não é ele, né? Se for para ser algum rei, vai ser o bonitão aqui, porque tinha o filho que ele até fala que era mais bonitão, que ele era ali ele era ali do exército, não sei se é exército a palavra adequada aqui que usavam na época, mas enfim, era ali quem lutava, né? Então a gente vê que muitas vezes a nossa imagem sobre nós é distorcida, a gente vê que a imagem que o outro tem sobre nós muitas vezes é distorcida, mas nada disso importa, porque o que de verdadeiramente importa é o que? A nossa identidade em Cristo, né? O que verdadeiramente importa é a gente estar com a nossa identidade ativada, porque uma vez que o Senhor nos chama para nós estarmos prontos, né? De fato, o que o Senhor tem para as vidas de cada um de nós aqui vai ser fácil? Não. Vai ser fácil? Com certeza não. Assim como não foi para Moisés, assim como não foi para Saul, assim como não foi para Davi, assim como não foi para o apóstolo Paulo, assim como não é para ninguém. Teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, e quando a gente está com essa identidade ativada, vejo que a gente tem uma coragem sobrenatural, né? Porque a gente é encorajado, a gente é capacitado, a gente é preparado, o Senhor cuida dos detalhes. Então, realmente, para a gente encerrar aqui, que agora falta 10 minutinhos, para que realmente a gente possa, eu fui refletindo um pouco, né? Nossa, para a gente seguir um chamado de Deus, assim, né? O que a gente precisa? E algumas coisas, assim, que me veio forte de refletir é que nós precisamos de ter uma identidade em Cristo ativada, que não importa o que eu penso, não importa o que disseram sobre mim, o que os outros pensam sobre mim, não importa se eu sou da menor família, se eu sou o mais pobre, se eu sou o que fui humilhado, não importa. O que importa é que
o Senhor me escolheu e ele capacita. Isso é o que importa. A gente está com a nossa identidade ativada. Lembrar que eu sou imagem e semelhança do Criador, que eu sou filha amada, perdoada, né? Lembrar que essa identidade, sim, que é o importante. Outra coisa que é extremamente necessário é sabedoria. A gente lembrar que a sabedoria, lá em Provérbios, vou abrir aqui para a gente, Provérbios 9, 10. A sabedoria, aqui em Provérbios 9, 10, fala o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo entendimento. Então, realmente, que a gente busque, não fique buscando, é claro que é muito legal a gente fazer um curso, aprender, né, ter conhecimento de muita coisa, maravilhoso, mas que a gente busque cada vez mais a sabedoria que vem do alto, que vem do céu, que vem do Senhor, porque é ela realmente que verdadeiramente nos importa. E a gente tem que ter uma fé inabalável, lá em Hebreus, né, 11:6, em Hebreus 11:6, a gente vê que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a gente precisa, né, para seguir esse chamado de Deus, ativar a nossa identidade, ter essa sabedoria que vem do alto, que a sabedoria é o temor ao Senhor, ter essa fé, porque sem a fé não agrada a Deus. A gente precisa obedecer, porque lá em Deuteronômio 28 já diz claramente: aquele que obedece aos meus mandamentos é abençoado, as bênçãos são atraídas, né? E a gente precisa perseverar e ter paciência. E aí, realmente, só trazer aqui um último versículo para a gente poder encerrar, que é um versículo aqui de Romanos 12:12, né, que é maravilhoso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, que a gente seja paciente, perseverante, porque realmente a gente está num mundo tão assim, tão acelerado, e a gente vê o Instagram, as redes sociais, a gente fica vendo a vida do outro, né? A gente vê esse povo aqui que na época via os povos vizinhos e comparava a vida do outro, parecia que o Deus do outro era melhor, né? Parecia que a vida do outro era melhor, e eles desejavam aquilo, e às vezes a gente com essa internet, com o celular na mão, às vezes a gente olha a vida do outro na internet, e parece que a vida do outro é perfeita, maravilhosa, né? Parece que o outro tem a casa maravilhosa, o outro tá sempre viajando, o outro tem a família perfeita, os filhos educadíssimos, tudo perfeito, maravilhoso. A gente fica olhando na internet, parece que é tudo maravilhoso, parece que só a nossa vida que tá, meu Deus, mas o negócio não acontece. Então a gente tem que perseverar com paciência, porque afinal os grandes de Deus não aconteceram as coisas do dia para a noite. Se a gente pegar ali a história de Abraão, quantos anos que ele levou para ter o filho da promessa. Se a gente pegar ali os grandes homens, todos ali, teve que ter perseverar, ter paciência. Davi, quando ele foi ungido, não foi ungiu hoje, já foi rei amanhã, não. Demorou ali alguns anos, 20 anos ali em média. José do Egito, quando ele recebeu ali um sonho de que ele teve ali uma revelação do Senhor, né, de que todos se prostrariam diante dele, não foi do dia para a noite que ele estava como governador, ele ficou 13 anos de escravo, ele ficou por 17 anos ali vendido como escravo, então dos 17 aos 30 foi perrengue, depois ali, de fato, ele viveu ali o chamado do Senhor de governar ali, Deus foi preparando, cuidando de todos os detalhes, então queria realmente Nayara tá sem áudio. Ai, tá fechado, desculpa. Eu tava aqui falando sozinho, oh meu Deus. Então, assim, só para encerrar, que agora falta 4 minutos, assim como nessa história desse capítulo, a gente vê Saul entrando aqui, né, um personagem novo na história,
E a gente vê Saul aqui se questionando, mas eu sou da menor tribo de Israel, eu sou a minha família é a menor de todas, assim como a gente viu Saul ali se colocando numa posição ali de humildade, inferioridade, talvez, assim, a gente viu Moisés, a gente viu outros personagens, às vezes a gente também, quando o Senhor revela o propósito dele para nossas vidas, às vezes a gente se acha incapaz. E de fato, gente, somos, mas a gente tem que lembrar na nossa identidade em Cristo que nós realmente seremos preparados, capacitados, fortalecidos, né? Que a alegria do Senhor a nossa força vem através da alegria do Senhor. Então, quando a gente obedece, o Senhor vai preparar, vai capacitar e todas as coisas vão fluir. E aí eu queria ver se alguém quer compartilhar algo, se vocês querem, se tiver alguma percepção diferente desse capítulo, querem complementar algo aqui também. Não sei se a Cleidinha tá com a mão levantada, a Cleidinha não vi só agora. Pode falar, Cleidinha. Perdão, eu toquei aqui errado. Ah, então tá bom. Alguém quer compartilhar, gente? Senão a gente encerra aqui. Então vamos para encerramento, né? Queria pedir pro seu Antônio. Seu Antônio, o senhor será que consegue orar aqui pra gente para concluir? Estava com saudade do senhor, que não acho que o senhor não entrou esses dias. Eu não vi ontem, anteontem. Bem, vamos. Bom dia, irmãs. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque é muito bom estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor escolhe as coisas loucas, ó Pai, para confundir as sábias, Pai. Obrigado, ó Pai, porque em tudo o Senhor demonstra o cuidado, o carinho, ó Pai, o amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Obrigado, ó Pai, porque nada passa desapercebido diante do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cria as circunstâncias, ó Pai. A perda dos animais foi simplesmente a circunstância que o Senhor criou para que o profeta encontrasse aquele que o Senhor havia escolhido, Pai. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra já diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo aquela que nós não entendemos a princípio, mas elas colaboram para o nosso bem, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Tão somente, ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos, a compreendermos, ó Pai, e acima de tudo a aceitarmos o direcionamento que o Senhor tem dado, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor jamais nos deixa órfãos, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque em todas as coisas o Senhor se faz presente na nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações, Pai. Por isso, ó Senhor, mais uma vez, assim como foi dito ontem, nós queremos colocar a vida da Brenda nas Tuas mãos, Pai. Pedir que o Senhor esteja cuidando dela com carinho, Pai. Fortalecendo os seus pensamentos, ó Senhor. Sendo presente ali, mostrando como que o Senhor a ama, como que o Senhor tem cuidado dela, ó Pai. Que ela possa se sentir fortalecida, ó Pai. E menos que esse fortalecimento ela possa estar mais firme para as ciladas, ó Pai, para aquelas dados malignos do inimigo, Senhor. E assim como ela, que cada um de nós possamos nos sentir assim, Senhor. Que o Senhor cure, ó Pai, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra portas, ó Senhor. Se necessário, que o Senhor as feche. Enfim, ó Pai. Que tudo que seja necessário, o Senhor possa estar fazendo na nossa vida e que nós possamos entender isso de uma forma clara, Pai. Assim como Samuel, Pai, entendia, compreendia e seguia suas instruções,
que nós também possamos seguir, Pai. Que aquelas instruções que nós entendemos vindo do Senhor, assim como a irmã falou, testemunhou, que ela estava na caminhada e ela sentiu que o direcionamento era outro, e ela cumpriu, Senhor, foi obediente. Que nós também possamos ser obedientes, ó Pai, à Tua voz, às Tuas orientações, porque quando assim agimos, o Senhor abençoa e o Senhor mostra não apenas o Teu cuidado, mas a Tua vontade para as nossas vidas. Dá-nos um dia na Tua presença, Senhor, onde nós realmente possamos ouvir, entender e obedecer a Tua voz no dia de hoje, Pai. E Pai amado, que hoje, Senhor, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor nosso, Deus nosso, Redentor nosso, em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. É um privilégio, Senhor, estar na Tua presença e estar, ó Pai, no meio do Teu povo, orando, sendo abençoado, ó Pai, sendo edificado por Ti. Eu quero te agradecer em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amadas irmãs. Tenham um bom dia na presença do Senhor. Amém. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Amém.